Sim, acredite, eu já acabei de ler Tempestade de Ônix. Eu devorei esse livro e agora eu tô cheio de coisa na minha cabeça e eu vim aqui contar pra vocês tudo o que eu achei sobre Tempestade de Ônix. Olá, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Renata, eu tenho esse canal aqui pra compartilhar um pouquinho dos livros que eu leio, principalmente livros de romantasia. Eu fiz aqui os resumos tanto de Quarta Asa quanto de Chama de Ferro e pretendo também, já deixo aqui registrado, pretendo fazer o vídeo de Tempestade de Ônix, vai ser o próximo vídeo do canal, mas nesse vídeo aqui eu trouxe todas as minhas opiniões sobre o livro, então este vídeo aqui é feito para quem já leu o livro. Eu vou dar uma breve faladinha assim, sem spoiler, sobre a minha opinião, e depois eu já vou partir para toda uma discussão com spoiler, porque eu quero muito discutir o livro com alguém, e eu preciso discutir esse livro com vocês. Eu quero saber o que vocês acham, o que vocês acharam, para a gente poder discutir juntos. Então, uma opinião geral sobre o livro. Eu gostei do livro. Eu vi uma entrevista da própria autora, né, da Rebeca Yarros, dizendo que esse foi o livro preferido dela, entre os três. Eu gostei muito, eu ainda acho que Quarta Asa é provavelmente o melhor livro por ser o primeiro, mas eu gostei muito da Tempestade de Ônix. Assim, o segundo livro só fala sobre pedra, então é um pouco decepcionante. Então, nesse livro, ela trouxe muita aventura, assim. Eu acho que focou bastante na fantasia, embora ela tenha aberto, talvez, histórias até demais, mas eu acho que focou bem mais na fantasia do que no romance. Eu achei, inicialmente, pelo nome, né, Tempestade de Ônix, e pela Violet sempre falar que o Xaden tem os olhos de Ônix e tal, eu achei que este livro seria sobre o Xaden. Eu achei que teria vários capítulos do Xaden, mas isso não aconteceu. A gente, como sempre, só teve um capítulo do Xaden, que é só no final. Isso pra mim foi um pouco decepcionante, assim, nesse sentido. E outra coisa é que eu achei, baseado em Chama de Ferro, que esse livro traria a jornada do Xaden de uma forma diferente. Na minha cabeça, o que eu achei que a autora faria nesse livro é que ele viraria Venom, mas apesar dele virar Venom, ele seria tipo um espião infiltrado, sabe? Na causa. Então ele estaria do lado errado da força, mas estaria lá espionando e trazendo informações pra Basgaia ou pra Violet, enfim, pra eles poderem ganhar a guerra. Era isso que eu achei que ia acontecer, mas já adianto que não foi o que aconteceu. O Xaden de forma nenhuma trabalhou como espião nesse livro, mas como eu gostei do livro, de modo geral, assim, eu não acho que foram decisões ruins que foram tomadas nesse livro. Eu acho que é um livro que traz bastante entretenimento. Como eu disse, é um livro que tem menos romance, então se você vai esperando por cenas de sexo, por exemplo, eu acho que tem duas cenas de sexo, assim, completas, digamos assim, então não foca muito no relacionamento deles, até porque o relacionamento da Violet e do Xaden tá de uma forma estabelecida, né? Eles se amam, eles sabem que eles se amam e eles sabem que eles não vão se separar. Então não tem muito o que sair dali. E a autora já falou que ela não gosta de triângulos amorosos, então o relacionamento deles está estável. E é uma coisa que eu gosto, pra ser sincera. É uma coisa a menos pra se preocupar na história. Além de se preocupar com o Venom, com a guerra, com qual personagem vai morrer, tu ainda tem que se preocupar se os teus personagens favoritos vão ficar juntos. É mais estressante, né? Então é uma coisa a menos se preocupar porque tu sabe que eles estão juntos. O que mais que eu posso falar sem spoiler? Eu esperava um pouquinho mais em relação aos dragões nesse livro. Eu achei que os dragões não apareceram tanto, assim, os dragões da Violet, né? Eles falavam menos nesse livro. E algum desenvolvimento de alguns personagens ficou um pouco pra trás. Teve muitos personagens novos. Os personagens antigos não foram tão explorados quanto alguns personagens novos. Mas eu super recomendo o livro, recomendo a leitura. Então, se tu quiser ler e não quiser saber spoiler, eu recomendo parar o vídeo por aqui, porque agora eu vou falar todos os spoilers, minhas opiniões com spoilers. Então essa parte aqui é pra quem lê o livro, tá bom? Então eu vou dividir a minha opinião em algumas fases aqui. Eu vou falar primeiro da fase ali de pós-batalha de Basgaia. Vou falar da busca pelos Iridias e pelas ilhas. Vou falar dos Venom, do plot dos Venom. Vou falar um pouquinho sobre o final. Vou falar um pouquinho sobre personagens. Por último, vou falar um pouquinho sobre o romance. Esse livro acaba onde acabou Chama de Ferro ali, que é realmente após a Batalha de Basgaia. E o que a gente vê ali é que Navarre e Poromiel tentando fechar um acordo para as duas nações viverem em paz por um tempo, pelo menos até eles derrotarem os Venom. Eles começam a criar um conselho ali que tem rei, que tem duque, que tem visconde. Nesse conselho aí é que a gente, além do Xaden virar duque, que agora é o duque de Tyrandor, do nada virou Bridgerton, a gente também conhece o Haldon, que é o príncipe do continente, né? O príncipe da Navarre. Além de príncipe, ele é o ex-namorado da Violet. Ele traiu ela como professor.
Eu achei isso muito engraçado. Eu achei engraçado porque a gente não sabia até então quem a Violet tinha se relacionado no passado, embora ela já tenha comentado que ela tinha se relacionado com alguém. Mas esse príncipe veio aí, eu achei a presença dele um pouco aleatória. Eu achei que era mais pra criar um potencial triângulo amoroso, mas também trazer ali uma questão de ciúmes ali do Xaden. Então o personagem dele é um grande babaca, né? Eu achei legal ter trazido ele, mas ao mesmo tempo ele foi meio inútil, assim. Ele trouxe mais problema, principalmente quando eles estavam ali explorando as ilhas, do que realmente soluções. Mas falando da missão, né, eles dão essa missão pra Violet, que é descobrir a 7ª raça de dragões, descobrir onde eles estão, descobrir onde está a família da Andarna, pra poder trazer esses dragões de volta, pra que eles possam ativar as égides de outros lugares e assim proteger o continente. Eu achei meio nada a ver eles mandarem uma cadete, né, pra uma missão pra encontrar dragão em outro lugar sem professor nenhum, mas como eles botaram o ex-namorado dela, que tinha relações pessoais com ela, ali neste poder de decidir essas coisas, parece que tudo ficou muito fácil. Ficou muito fácil ela ir sair na missão pra encontrar os dragões sendo uma cadete e faltar aula, não sei o quê, porque o cara era ex-namorado dela, ele simplesmente deixou que ela fizesse as coisas. Nesse sentido, assim, eu achei que o príncipe deu uma facilitada ali na história, até que foi bom, assim, essa questão dela ter mais liberdade e não ficar tão presa a professor, né, porque isso é uma questão, porque como a história, às vezes, passando numa escola, ela não tem liberdade completa pra fazer as coisas que ela quer. Então vamos passar aí pro nosso segundo tópico, que é a busca pelos Irídeos e pelas ilhas. Então a Violet basicamente queria usar essa busca pela família da Andarna tanto pra reerguer de novas égides de todo o continente, mas também pra achar a cura, né, pro Xaden, que é Venin. Assim, eu vi muito eles procurando os dragões e vi pouco dela procurando a cura. Ela falou muito dele ler livro e tal, mas eu não achei que ela foi muito profundo aí pra achar a cura. Parecia que não se aprofundava muito. Eu achei que não rolou, assim, combinar as duas coisas e o que o dragão tem a ver com a cura. Não tem nada a ver. Até quando eles encontram os dragões depois, mais pro meio do livro ali, os dragões falam, não existe cura, mas também, o que os dragões sabem sobre cura de Venin, tipo... Mas enfim, essa missão deles indo procurar os Irídeos, ela é toda baseada no conhecimento que o pai da Violet deixou pra ela, né? Então ele deixou a pesquisa dele sobre rabos de pena, que é comentada muito nos outros livros, que ele fazia, aí dizia que era uma pesquisa escondida, e aí nesse livro, do nada, a Violet fala, não, eu sei onde tá na gaveta escondida, não sei o que, do escritório, mas tinha esquecido de pegar. Eu fiquei assim... Que isso? Ela sabia desde o início. Era um livro que o pai dela escreveu, ela nunca leu e ela deixou lá por quanto tempo? Quase 2 anos que o pai dela morreu, porque eles finalmente revelam do que o pai dela morreu e também o nome dele, né? Levou 3 livros pra nos contarem que o nome dele era Asha e pra Violet, lembrar, tinha esquecido, gente, que o livro tava lá escondido. Enfim, mas ela consegue abrir esse livro do pai dela, que fala pra ela ir pra Deverelle, né? Uma das ilhas. E lá falar com uma mercadora e dar uma coisa de suma importância pra ela, para essa mercadora, em troca do que ela vai entregar. Aí também ela já fala, não, e quem sabe lá em Deverelle também tem a cura. Não sei onde é que ela achou que ela ia achar a cura. Ela achou que ela ia levantar uma pedra em Deverelle e falar, aqui a cura. Eu não sei. Eles vão pra Deverelle numa missão teste, né? Primeiro. O Xaden Deverelle, ele é muito fofo. É uma ilha sem magia, né? Ele não consegue canalizar de nada. Eu achei ele muito fofo. O jeito que ele tava tratando ela, ele tava super carinhoso, ele tava feliz. Então foi uma parte do livro que eu gostei muito, essa parte que passa em Deverelle. Eu achei muito bom que todas as ilhas que eles passam são uma homenagem a um deus deles. Achei isso muito legal. Até porque, apesar da Violet comentar dos deuses, eu acho que principalmente no primeiro livro, o deus que ela mais fala é Malek, né? Que é o deus da morte. Mas eu achei muito legal saber um pouco mais sobre os outros deuses, o que eles cultuam e o que as pessoas que seguem esses deuses fazem naquelas ilhas. Essa parte eu achei muito interessante. A parte deles terem uma missão em cada ilha, achei engraçada, porque do nada, assim, começou os testes. Então, falar assim, tudo bem. Aí tu pode falar com o nosso rei. Se tu fizer tal coisa e se provar tal coisa e se responder essa pergunta ou se derrotar essa pessoa em batalha, é umas coisas malucas, assim. Então, isso eu achei engraçado. Do nada virou uma gincana. Isso é clássico dessa série de livros, né? De acontecer essas missões. Mas eu gostei. Gostei bastante deles conhecendo as ilhas. No fim, onde eles encontram, né, os dragões aí da família da Andarna, os Irídeos, é numa ilha completamente aleatória que eles só foram porque o cara lá da missão morreu. Então acabou que o cara morreu
morreu, mas trouxe alguma coisa pra eles, né? E eu achei os dragão Eride horrível, gente. Os dragão vegano good vibe, não gostei. Eles são muito paz e amor, assim, ai não, a gente deixou a terra de vocês, a terra, o continente, que eles chamam de Amarales, né, porque eles seguem a deusa Amari. A gente deixou Amarales porque tinha muito ódio, vocês se odeiam porque a humanidade deu errado. E aí a gente deixou o ovo da Andarna lá, porque aí a gente pensou, se a humanidade der certo de novo, a Andarna vai estar lá e a Andarna vai prosperar neste lugar e ela vai voltar pra nós, pra nos contar essa história. Porque, gente, vocês estão malucos? A Andarna ficou, o quê? Um século, agora eu não me lembro direito, mas ela não ficou tanto tempo assim dentro do ovo. Vocês acham que em um século a humanidade ia mudar de uma forma que o mal do mundo ia acabar e as pessoas não iam mais lutar pelo poder? Não faz o menor sentido. Como é que a humanidade ia mudar tão rápido? Eles não teriam o menor interesse de ajudar a humanidade a mudar só porque eles são paz e amor e vegano e eles não podem fazer nada. Eu achei muito esquisito. E eles julgando a Andarna também por ela ser violenta, né? Pela humana dela ser violenta, por ela ter se desenvolvido numa aparência violenta. Eles julgaram tudo e ainda rejeitaram a bichinha no final. Eu fiquei com muita dó, mas ao mesmo tempo eu odiei esses dragão Eride. Eu fiquei assim, a merda, não gostei deles. Os dragão PNG também, tu pode falar, né? Porque eles ficam lá se camuflando no fundo. Outra coisa legal dessa missão deles pelas ilhas foi descobrir a oferta, né, que o pai da Violet fez para Dun, né, a deusa da guerra. Acho que é. Achei muito interessante ela ter chegado na ilha de Dun e ver as pessoas com cabelo prateado, ou com metade do cabelo prateado, e a sacerdotisa falar com ela, a ponto de que a gente até se dá conta que aconteceu alguma coisa ali, mas só no final do livro que a Mira conta pra ela e pro Brennan que ela estava investigando as sacerdotisas de Dun e descobriu uns registros que a Violet tinha sido ofertada, né, para o templo de Dun, em troca de que ela se curasse da doença dela ali, que quebra articulação e quebra ossos. E é por isso que o cabelo dela é metade prateado. Isso causa também uma grande decepção da Violet com o pai dela, né? O Asher. Então agora a Violet é decepcionada com o pai dela, decepcionada com a mãe dela, decepcionada com o irmão dela, que fingiu a própria morte, decepcionada com a irmã dela, que é uma chata. Não é uma família fácil da Violet. Não esperava esse tipo de explicação pra cor do cabelo dela, mas achei interessante. Agora falando sobre o plot dos Venom, né? Ou dos Venin. A gente descobre ali como é que funciona a hierarquia dos Venin, né? Que primeiro tu é um neófito, aí tu vira um aprendiz, aí tu vira um mestre e aí vira um guardião. Então essa é a ordem de poder dos Venin. E a gente descobre ali que o Xaden tá na fase de neófito, é quando tu acaba de virar um Venin, e conforme tu vai tirando o poder do solo, tu vai evoluindo entre as diferentes fases. O Jack, por exemplo, ele já é um aprendiz, e quando tu é um aprendiz, um mestre, né, designado pra ti, um professor, pra te ensinar as coisas, usar teu poder, enfim, como ser malvado, como ser um vilão. Achei legal que o Xaden conseguiu, ao máximo, atrasar a evolução dele como Venin, através de não usar, né, o poder do solo, apesar de, como eu disse pra vocês, eu esperava que ele fosse usar, eu esperava que ele fosse virar o vilão, mas foi introduzido na história uma coisa que a gente não sabia, que era que os Venin perdiam as emoções, junto com a alma, né? Eu já tinha dito que eles perdiam a alma, mas não foi dito que eles perdiam as emoções, então eu achei isso um pouco problemático, assim, porque aí torna muito pior ser um Venin do que era antes, porque antes eu pensava assim, será que é tão ruim assim, no fim, ele virar um Venin, né? Mas no fim, se ele não tem emoções, é bastante ruim. É uma coisa que, na minha opinião, eles trouxeram muito mais à tona agora. Quanto ao mestre que o Xaden tinha matado no outro livro, eu tinha certeza que estava vivo, porque sem corpo, sem morte. Se tu viu qualquer série na vida, ou leu qualquer livro na vida, tu sabe. Se ele não viu lá o corpo do cara ser dissecado, é porque o cara não morreu. Então, pra mim, não foi uma surpresa ali, quando o mestre dele ali acaba aparecendo no livro, mas foi uma surpresa até o Teofani aparecer, porque é um personagem completamente nova, que não tinha aparecido antes, então com certeza foi criada das vozes da cabeça da Rebecca só pro terceiro livro, mas uma personagem completamente obcecada com a Violet e muito misteriosa, e que morre sem revelar todos os mistérios. Quando ela apareceu, eu tinha certeza que ela era imortal. A minha teoria pra ela ser uma dominadora de relâmpagos é que ela provavelmente tinha sugado esse poder da dominadora de relâmpagos que existiu há séculos atrás. Então eu pensei, então está vivendo há séculos já, porque ela conseguiu tirar esse poder da mulher e está viva até hoje. Inclusive ela fala pra Violet, vocês mortais têm uma memória muito ruim.
eu concordo. Eu tenho uma memória bem ruim mesmo. Então, eu tava achando muito interessante isso e eu queria saber mais sobre ela. No fim, é revelado que ela não é uma dominadora de relâmpagos, né? Mas era uma dominadora de tempestades ali, que nem a mãe da Violet. Eu queria ter descoberto mais sobre Teofani. E ela morreu muito rápido, na minha opinião. E foi um pouco fácil também matar ela. Claro que a Violet sofreu bastante, mas eu ainda achei que ela morreu bem fácil. E eu queria ter visto ela como a professora da Violet. Gente, eu tava torcendo pra Violet virar pro lado negro da força, eu juro pra vocês. Eu pensei, ela vai se juntar ao Xaden como Venom e ela vai ter a professora, mas no fim não aconteceu. Achei meio blé, assim, ela ser somente uma sacerdotisa de Dune, que é uma herege, enfim, e ter morrido por causa disso. Achei um pouco decepcionante. Mas enfim, o que a gente pode fazer? A mulher já tá dissecada, já morreu. E comente aqui se você também queria ver Violet como um Venom e como ela seria como um Venom. Antes da gente saber que eles não têm emoções e tal. Enfim, mas comentem o que vocês acham. Agora vamos comentar um pouquinho do final. Eu queria comentar primeiro da Andarna. A única parte do livro que eu chorei é quando a Andarna sumiu, que ela foi embora com os Irides pra aprender com eles. E aí, do nada, ela volta no final do livro. Sem pé nem cabeça aquilo, achei aleatório. E a gente não ganha nenhuma justificativa do final, porque ela voltou, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente não sabe porque ela voltou. Então, assim, não sei nem o que dizer. Vai ter que ficar pro próximo livro, né? Pra quem não sabe, vão ser 5 livros dessa série. Então vai ter muita história ainda pela frente. Além disso, queria falar sobre o segundo sinete da Violet, sobre ela ser uma viajante de sonhos. Eu tava esperando uma coisa muito mais legal. Eles falaram, é mais perigoso que relâmpagos. Eu falei, mais perigoso que relâmpago andar em sonho? Tudo bem que tu pode manipular o sonho ou fazer a pessoa fazer algo em sonho, mas é um sonho, não é uma realidade. Então, assim, não sei. Tudo bem, tu pode descobrir os medos das pessoas, mas mesmo assim, eu não gostei do segundo sinete da Violet. E também não entendi por que ela continuou com o segundo sinete, mesmo depois que foi quebrada ali a união dela com a Andarna. A não ser, é claro, que a união não tenha sido quebrada 100%, e esse é o motivo da Andarna ter voltado no final. Agora, sobre o final mesmo ali, os capítulos finais. Se você leu aquilo e não lembrou de Se Beber Não Case, tu não tem referências daí. Gente, como é que pode ela acordar do nada, sem memória, casada? Obviamente, o Xaden deixou a aretia pra ela e fugiu, foi comprar cigarro. Eu fiquei abismada. Eu vi que teve gente que chorou no final. Eu não chorei, eu só fiquei pensando Se Beber Não Case. Além disso, o Xaden se transformar no final completamente. Eu tinha certeza que isso ia acontecer desde o início do livro. Começou o livro, ele não tinha virado Venom ainda. Eu falei, vai acontecer no final do livro, certeza. Então, pra mim, isso aí não foi surpresa nenhuma ele ter virado Venom. Foi surpresa pra mim o negócio de roubar os ovos, que eles falam pra Violet que estavam roubando ovos de dragão. A minha teoria, não sei qual é a teoria de vocês, a minha teoria é que ou eles vão ofertar aquilo ali pra aquela ilha ali de Dune pra conseguir exército, ou tem alguma coisa a ver com os Irides, porque a Andarna voltou por algum motivo e pode ser que tenha algum segredo aí que a Andarna trouxe de volta, que acabou falando com a Violet e com o Xaden, que a gente não sabe porque, né? A Violet esqueceu de tudo. Pra mim, são minhas duas teorias, mas, né? Vamos ver se a gente descobre nos próximos livros o que raios aconteceu com os ovos que foram roubados do ninho. Achei muito legal que o Eric prevê o futuro e que ele teve um grande papel nesse livro, porque ele manipulou todo mundo ali pra fazer do jeito que ele queria o futuro. E achei aleatório que a pessoa que traía eles, que levava informações pros Venom, era uma pessoa aleatória. Eu achei que ia ser alguém importante, mas no fim não foi. Essa parte eu não gostei muito, porque eu fiquei o livro inteiro pensando quem é que tá traindo eles. E no fim, não era uma pessoa tão relevante assim. Agora falando um pouquinho sobre os personagens, né? Gostei muito que deram o foco ali no Redok, que é um personagem que eu gosto muito. Ele traz muito alívio cômico pra série. Porém, a Rhiannon e o Sour, por exemplo, que também são do Esquadrão da Violet, eles ganharam menos atenção nesse livro, embora tenha, né, um capítulo da Rhiannon ali mais pro final sobre a batalha. A Imogen também ganha um capítulo que morre ali uma personagem, né, Queen, mas também ninguém liga pra Queen, então ninguém liga que ela morreu, então completamente, né, foda-se. O Garrick,
amei o Garrick nesse livro, amei descobrir os finetes dele, que ele é o andarilho lá. Eu fiquei imaginando ele correndo igual o Edward Cullen na floresta, assim. Eu amei isso. Gostei de ver o Dan se redimir aí, voltar a ser uma pessoa decente. Achei curioso ele tá ali com um negocinho com a Sloane, né? Um negocinho de Enemies to Lovers ali. Fiquei interessada em saber mais sobre. Eu vi umas pessoas falando na internet que ele tem tara em cadete do primeiro ano, mas achei engraçado, é uma coisa que eu gostaria de ver explorado nos próximos livros, principalmente por ser Enemies to Lovers, né? Todo mundo gosta. Os irmãos da Violet, Brennan e Mira, grandes chatos, né? O Brennan quase não apareceu no livro. E a Mira, quando apareceu, ou tava sendo chata, ou quase morrendo. Na verdade, ela passou bem perto, né? Literalmente. Achei triste que a Otern e a Andarna não apareceram tanto no livro. Achei que eles falaram bem pouco, que as interações foram menores do que nos outros livros. E eu gostaria de ter visto eles falando mais, né? Interagindo mais. Agora sobre o romance, né? Xaden e Violet, o nosso casal querido. Eu amei ver que eles estão estáveis, como eu falei no início do vídeo. A cena de sexo que eu achei mais interessante deles foi a que eles estão no lugar sem magia, principalmente por estar num ambiente completamente neutro. Mas foi a cena que eu mais gostei, porque foi uma cena diferente, né? Do resto a gente já sabia o poder, que raio, que explode, que sombra, mas eles ali sem magia naquele momento, é só eles, é só a Violet e o Xaden do jeito que eles são. Então, achei legal. Não gostei do Xaden ciumento lá com o príncipe, achei ele tóxico, achei ele, as coisas que ele falava, assim, eu ficava, ai, que vergonha alheia. Então isso eu tiraria facilmente, não gosto de gente ciumenta, então não gostei. E outra coisa que eu fiquei com raiva também foi eles terem arriscado, somente pra transar, eles terem arriscado o Xaden virar Venom e acabar matando a Violet e acabar, né, a gente acaba perdendo ele, ou seja, se matasse a Violet, se matasse ele, perdia a guerra já, mas eles estavam dispostos a arriscar isso só pra transar. Eu achei isso um pouco aleatório. Então, assim, não sei. E por fim, um último comentário sobre o romance. Eu acho que o amor vai acabar salvando a alma do Xaden em algum momento, ou que essa vai ser a resposta, por uma única razão. Eles botaram uma citação no livro falando sobre isso, que o amor salva a alma. E eu pensei, ué, então tem alguma coisa a ver? Então, a minha teoria é que o amor vai acabar salvando a alma do Xaden nos livros futuros, ou no último livro, né, se a Rebecca arrastar essa história até o último livro. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso. O que vocês acham que é a cura para os Venom? O que falta nos Venom para eles voltarem a ser pessoas com emoções e com alma? E é isso, gente. Essas foram as minhas opiniões bem detalhadas ali sobre a história do livro. Eu comentei um pouquinho de tudo, mas porque eu queria comentar um pouco da história com vocês. Queria saber muito o que vocês acham. Então, se você lê o livro, quiser comentar aqui embaixo, gente, eu ficaria muito feliz. Muito obrigada por assistir. O próximo vídeo vai ser o resumo de Tempestade de Onyx. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like e também continuar me acompanhando, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.